Estamos aqui, né, em Setembro Amarelo de 2023 e aí eu quero compartilhar uma experiência própria minha, em especial com meus alunos, né, do FTO, mas vocês podem compartilhar com outras pessoas que vocês acreditem que essa mensagem pode ajudar. E eu começo dizendo o seguinte: eu tinha, não sei exatamente a idade, mas eu devia ter uns 10 anos de idade aproximadamente, quando uma vez eu peguei na cozinha da minha casa. Meus pais tinham saído para fazer compra, meu irmão tinha saído junto com eles, eu estava sozinho em casa. E eu peguei uma faca, coloquei no peito e comecei a empurrar. Pois é, já passei por isso, mas estou aqui. E na época, por que eu estava querendo me matar? Porque eu estava muito revoltado com meus pais. Eu achava, meus pais não deixavam eu fazer isso, não deixavam eu fazer aquilo, e aí eu estava com rebeldia porque eu queria fazer as coisas, achando, né, eu com 10, sei lá, 10 anos de idade, achando que já sabia de um monte de coisa, né, e que podia decidir um monte de coisa na minha vida, né. Então eu queria isso, queria aquilo, queria não sei o que, queria não sei o que lá, e meus pais não deixavam, falavam que não, isso não. E aí eles saíram, eu fiquei sozinho em casa, e aí o primeiro alerta, esse pensamento apareceu na minha cabeça, eu chateado com meus pais, aí aquilo foi crescendo na minha cabeça, e eu fui dando atenção, e aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E é uma coisa, assim, é curiosa, porque ele vai crescendo tanto na nossa cabeça, esse pensamento, que chega uma hora, quando eu tomei consciência, eu estava com a faca no peito, empurrando. E aí foi quando uma voz dentro de mim gritou e falou: para! Você está louco? E eu parei. Ele falou assim: você vai se matar porque está com raiva dos seus pais? E os teus amigos? E os momentos bons que você tem com teus amigos? E aí eu parei. E eu tinha 10 anos de idade. O que eu tinha vivido até aquela idade? Cara, eu vivi uma infância boa pra caramba. A minha infância foi muito boa, principalmente se comparar com essa infância de hoje em dia. Minha infância foi maravilhosa. Muitos amigos. O dia inteiro, meu pai era militar da Força Aérea, a gente ia ao clube lá dos sargentos, e hoje em dia tem clubes, vários clubes aí de fácil acesso também, né? Mas então eu passava o dia no clube com meus amigos. Eu ia para a escola de manhã, saía da escola, mal almoçava e corria para o clube, né? Que a gente chamava de cassino. E ficava lá, nadando na piscina, jogando bola na quadra, jogando ping-pong, pebolim, sinuca e um monte de coisa. Então minha infância foi boa pra caramba, andei muito de bicicleta, mas eu tava daquele jeito. Imagina, eu fico questionando se eu tivesse tirado a minha vida naquele dia. Meus pais não estavam em casa, até chegarem já era. Aí não ia dar tempo de socorrer. Cara, o que eu vivi depois daquele dia, não por causa daquela situação, mas as experiências que eu tive na vida depois daquilo, cara, hoje eu olho e falo assim, foi um momento de muita imbecilidade e graças a Deus eu não cometi a besteira. Cara, depois daquilo eu já voei de asa delta, já viajei vários países, já tive asa delta, eu já tive lancha, eu já guiei lancha no Rio Amazonas, de Manaus até Parintins, cara. Cara, é tanta coisa que eu já pilotei avião lá na Alemanha. Sério. Então, já foi tanta coisa que eu vivi depois daquilo, tanta coisa que eu estou vivendo hoje, tanta coisa que eu às vezes nem imagino, algumas coisas eu planejo, mas outras eu nem imagino que eu ainda vou viver. E aí o primeiro recado que eu dou para vocês é esse, né? A vida é sempre a melhor escolha. A melhor escolha é sempre a vida, tá? Lembre-se disso. Outro alerta nesse caso.
cuidado com teus pensamentos. Se está passando algum pensamento esquisito, torto na sua cabeça, busca alguém que tenha maturidade, tá? Alguém que tenha maturidade para você conversar. E confessa para essa pessoa, chama num canto e fala, fulano, fulana, estou precisando da tua ajuda. Porque de vez em quando passa na minha cabeça tal pensamento. E aí você pode até falar assim, ó, se você não se sente seguro para conversar comigo, você conhece alguém que poderia conversar comigo de forma adequada? Faça isso. E não foi aquela vez da infância, não foi a única vez não, tá? Eu vivi muita coisa maravilhosa, tenho vivido muita coisa maravilhosa, mas a vida, ela tem altos e baixos. Isso faz parte da vida. E quando a gente sabe aproveitar os altos e baixos, a gente fica a cada momento mais fortalecido. Então eu já tive outros momentos, né, tem alguns momentos da vida que eu passei que, tipo assim, a coisa ficou tão ruim, tão ruim, tão ruim, que até os amigos para quem eu pensava em de repente chegar para começar a pedir ajuda, eram os que me davam rasteira e paulada também. Então, para onde eu olhava, não via luz, não via luz. Exceto um lugar para o qual eu olhei, onde via luz. Eu compartilho mais para frente. Mas aí, para onde eu olhava, não via luz. Onde eu pensava que viria ajuda, vinha paulada. Onde eu pensava que viria ajuda, vinha rasteira. E aí acontecia, eu já era adulto, já tinha meu carro, né? Morava ali em Lajeado, trabalhava em Palmas. E às vezes eu estava na estrada, dirigindo, vinha um caminhão do outro lado, sentido contrário, aí vinha um pensamento bem forte, mas o pensamento vinha como se fosse tipo uma ordem. Tipo assim, bate de frente com esse caminhão aí, acaba com essa coisa toda aí. E eu não, resistia, só que aquele pensamento vinha com bastante frequência. Eu resistia, não fazia isso, e continuei preferindo viver, doa o quanto doer, tá? A vida é a melhor escolha, mesmo que esteja doendo, tá? Mesmo que esteja doendo muito, a vida é a melhor escolha. Aí eu falei, não fiz. E aí o que eu quero dizer? Cara, essa fase passou. Essa fase que eu não via luz quase em lugar nenhum, passou. E vou dizer assim, tudo aquilo que eu tinha perdido, porque foi uma fase que eu perdi um monte de coisa. Tudo aquilo que eu tinha perdido veio para mim muito melhor. Eu não vou dizer que veio em dobro. Não, em dobro é pouco. O que veio depois para mim de prêmio é assim, é absurdamente melhor do que tudo que eu tinha perdido. Então, mais uma vez, a minha vida prova que a melhor escolha é a vida. E se você se sente no momento que você está perdendo muita coisa, que está tudo dando errado, que nada dá certo, e, cara, aguenta de forma adequada essa fase, porque se você superar essa fase de forma adequada, cara, os prêmios que vêm depois são muito bons, cara. São muito bons. E às vezes demora, tá? Não significa que eu vou passar, se eu aguentar um mês já veio. Não. Esse período que eu passei, até eu receber os prêmios, foram 7 anos. Eu não fiquei 7 anos naquele período ruim, não. Teve alguns meses que eu fiquei ali, um período bem ruim mesmo. Bem ruim. Mas eu superei. Aí depois ficou a vida normal, momentos bons, momentos ruins, momentos bons, momentos ruins, até que 7 anos depois vieram os prêmios, cara. E foi assim, maravilhoso mesmo, maravilhoso. Então, compartilhei essas experiências, eu tenho muito mais experiência para compartilhar, outras informações. Outro detalhe importante,
quando esses pensamentos eles aparecem na nossa cabeça, eles vêm de um jeito que eu falo o seguinte, que são os impulsos legais. Por que são impulsos legais, entre aspas, né? Porque quando vem esse impulso, às vezes de você tirar a sua vida, a forma como ele vai vindo, os argumentos que vão vindo na cabeça, tudo, a sensação que dá na gente é de que, cara, isso é legal, isso é legal. E é uma escolha legal. Eu vou escolher isso. Não é, cara. Não é. Não é legal. Mas é importante ter esse entendimento, tá? Porque quando esses pensamentos vêm crescendo na cabeça, eles vêm crescendo, às vezes buscando brechas, para vir crescendo de forma legal. Você pensa que é bom, você pensa que é interessante, você começa a achar que é legal, até que de repente você fala, cara, é a melhor solução. Então eu falo o seguinte, resista aos impulsos legais. Resista. Então é importante saber disso, tá? Ele vem na cabeça, ele vai crescendo como se fosse uma coisa legal. Então o que você vai precisar fazer? Por exemplo, no meu primeiro caso, lá na infância, que aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo e tomou de conta e de repente eu estava tomando uma atitude que eu só fui tomar consciência quando aquela voz gritou dentro de mim, para, o que você está fazendo? Foi quando eu tomei consciência. Então é assim, a coisa vai crescendo de tal forma, tal forma, tal forma, e parece legal, e parece legal, e parece legal, e de repente você faz uma atitude que você, se der tempo, você vai falar, o que eu fiz? Mas, então precisa resistir, e aí, algumas alternativas que contribuem muito. Já aconteceu comigo, eu já pus isso em prática. Cara, sua cabeça está muito cheia, o pensamento não para, tá aquela coisa, aquela pressão, estresse, um monte de coisa, e está muito cheia a tua cabeça, e revolta, e rebeldia, um monte de coisa na tua cabeça, tá demais, mexe o corpo, você tem bicicleta, pega a bicicleta e sai pedalando, por lugares seguros, inclusive com pouco trânsito, né? Então lugares seguros em todos os sentidos. E pedala, e vai até se cansar. Você tem academia, cara, vai para academia e faz 3 horas de esteira, cara, até você botar a língua para fora, cara, até você cair desmaiado na esteira. Não importa, cara, vai, gasta essa energia mexendo o corpo, mexe o corpo. Por isso que é muito bom praticar esportes, né? É muito bom algumas atividades físicas, esportivas, né? Então a solução que eu encontrei, na maioria das vezes, quando a coisa estava muito grande na cabeça, era isso. Eu gostava muito de andar de bicicleta, tinha bicicleta, então isso aconteceu muitas vezes quando eu morei em Manaus, por exemplo, no serviço, que o estresse era tão grande que eu não tinha paz, eu pegava a bicicleta e saía pedalando. Saía pedalando de casa, ia lá na Ponta Negra, entrava lá na estrada do Tarumã e pedalava. Aí quando eu ia sempre me afastando de casa. Aí quando eu estava cansado, aí eu fazia a minha volta e começava a voltar para casa. Então eu pedalava me afastando de casa até eu ficar cansado. Quando eu ficava cansado, aí que eu virava e aí eu tinha que voltar tudo que eu tinha pedalado. Então, e resolveu. Todas as vezes que eu fiz isso, resolveu o problema. Então isso é uma alternativa. E outra coisa boa também é alguma forma de arte. Então eu acalmava muito minha cabeça e direcionava muito meus pensamentos quando eu era jovem, né, criança, jovem, porque eu gostava muito de desenhar. Mas era desenhar mesmo, cara. Não é fazer qualquer coisa no papel, não. Eu gostava muito de aviação, ainda gosto até hoje, né? Então eu fazia uns desenhos de aviões, que assim, não é por nada não, cara. Eu fazia uns desenhos top, porque eu não queria fazer um desenho mais ou menos. Eu tentava fazer os desenhos mais perfeitos que eu conseguisse. Então teve desenho de avião que eu demorei quase um mês para terminar o desenho. Só no grafite, fazendo o sombreamento, aquelas coisas todas, né? Ficava top os desenhos. Mas assim, teve desenho que eu demorei quase um mês
para fazer. Mas da mesma forma, eu já experimentei também música. Você toca algum instrumento musical, cara, tua cabeça está muito cheia, cara. Pega tua guitarra, tua bateria, teu teclado, tua flauta e vai tocar e toca. E sai tocando. Se você fizer isso com mais frequência, você já consegue ir relaxando aos dias e a coisa não vai acumulando, né? Mas então o esporte é importante para você aliviar tensões do corpo e arte, algum envolvimento com arte, dança, balé, música, desenho, pintura, escultura. Então isso também ajuda muito.